Hoje tá tudo diferente por aqui, porque hoje vai ser uma aula muito profunda. Vão chegando por aqui. Em qual personagem você está? A conversa vai estar em outro patamar hoje, hein? Oi, quem tá chegando? Oi. Quem tá chegando aí já pode ir colocando nos comentários da onde você fala, em que lugar do Brasil ou do mundo que você tá. Oiê! Tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa live vamos falar sobre coisas muito profundas da Itália. Coisa boa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos falar hoje sobre os personagens. Hoje é dia de sair fumaça aqui da sua cabeça, tá? Oi, Tati. Ribeirão das Neves, o Bruno. Onde fica Ribeirão das Neves? Não sei qual estado que é. Minas Gerais. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Enquanto o Instagram vai chamando o pessoal aí, o pessoal vai chegando. Vamos lá. Deixa eu até ligar o ar-condicionado, porque começou a me dar calor. Vamos falar de coisa séria hoje. O que vai acontecer aí com você, tá? Em qual personagem você está? Imagine o seguinte, tá? Imagina um guarda-roupa. Um guarda-roupa todo bagunçado. Consegue imaginar um guarda-roupa todo bagunçado? Imagina. Esse guarda-roupa todo bagunçado, as gavetas estão bagunçadas, os armários, os nichos estão bagunçados, tá tudo bagunçado. Esse é você. Esse é você. Você se transformou no próprio guarda-roupa. E o que tá bagunçado? Seus pensamentos. Você não sabe direito o que tá rolando, o que trava a nossa vida. A não consciência é quando você não enxerga, é quando tá tudo embolado, é quando alguém pergunta pra você como você tá se sentindo. Você só consegue responder tô bem ou tô mal. Entendem isso? Então, perceber em qual personagem você está é um divisor de águas. É o que vai fazer você compreender quem é você, quais são os seus traumas, suas dores, o que você vem fazendo, qual resultado você vai ter também. É bem simples. Bora pra lá então? Sejam bem-vindos, quem tá chegando aí. Então vamos lá, isso aqui é um campo, tá? Hoje eu trouxe os meus bonecos, as minhas bonequinhas. Vou tratar como se fossem as mulheres, tá bom? Se você for homem, é só você se enquadrar, se encaixar aqui que vai dar tudo certo, tá? Então, como é que funciona essa coisa de personagens? Vamos lá, um belo dia lá, 8 de agosto de 1990, eu nasci. Você também nasceu nesse dia aí do seu aniversário, estreou, nasceu um nenenzinho, que depois virou uma criancinha, não é? Foi lá, naquele momento, dentro daquela casa, com aquele pai e com aquela mãe, que você se percebeu como filha, como filho. Lá nasceu o personagem filha. Lá nasceu. E você sabia ser filha. E tem um pedaço de você também que já naquela época aprendeu a ser neta, não é? A personagem filha. Você como filha, como criancinha é uma coisa. Tem todas as necessidades que você tinha lá na infância. Todas aquelas reclamações, aqueles pedidos. Nossa, Rafa, eu me lembro que a minha mãe fala que quando eu era criança, eu era uma criança muito chorona. Eu era uma criança muito irritada, eu era uma criança muito quietinha, eu não dava trabalho nenhum. Quais histórias você ouviu de quando você era criancinha lá? Vem comigo que vai construir uma percepção tão profunda sobre você, e você vai entender o que está acontecendo aí na sua vida. O porquê que você tem esses resultados que você tem aí. Que resultados, Rafa? Relações ruins, difíceis, tóxicas. Você vai descobrir o porquê que você não ganha esse dinheiro que você deseja. Você vai descobrir porquê que você não consegue manter uma dieta. Porquê que você não consegue ter o corpo que você deseja. Porquê que você se sente vazio, frustrado, insatisfeito. Você vai começar a entender onde nasceu toda essa bagunça. Onde é que você tá na fila do pão. Que roupinha que você tá usando frente à sua vida. Eu vou dar vários exemplos. Colhem aqui, tá? Então, lá na infância, nasceu o seu primeiro personagem. O que é esse personagem? A sua primeira roupa, sua primeira roupinha lá foi de filho, de filha.
Então, de novo, vou falar no feminino aqui, tá? Nasceu a filha em você. Nasceu a filha. Você aprendeu a ser filha. Filha de quem? Ah, daquele seu pai e daquela sua mãe. Rafa, mas meu pai não tava, minha mãe é isso ou aquilo. Pois é, você é filha daquele homem e daquela mulher. Vamos falar assim, daquele homem e daquela mulher? Então, bom, eles são só homens e mulheres. Ponto. Rafa, eu sou adotado. Pais biológicos, tá? Pais biológicos. Então, você aprendeu a ser filha lá. E nasceu a sua primeira roupinha de filha. E aí, devagarzinho, você já foi conhecendo a sua roupinha também de neta. Não é verdade que a sua avó, o seu avô te tratam diferente dos seus pais? E frente ao seu avô e a sua avó, você não se comporta diferente do que quando se comporta com seus pais? Não tem uma diferença aqui? Ela pode ser sutil, ela pode nem ser tão grande, às vezes é enorme, né? Mas ela pode, mas ela é diferente. Independente se é muito ou se é pouco, é diferente. Beleza, e você conheceu lá também tios e tias, então você arrumou uma roupinha para ser sobrinha também. Sobrinha. Então, só aqui, pequenininha, já temos 3 pequenos personagens, ó. Rafa, quando que eu me despeço desses personagens? Nunca mais. Porque para sempre você vai ser filha de alguém, para sempre você vai ser neta de alguém, para sempre você vai ser sobrinha de alguém. No caso, se você não tiver tio, tia, vai ser o amigo da sua mãe, do seu pai, que vão virar tios aí pra você. E você vai ter uma roupinha lá, uma roupagem pra falar com essas pessoas. Tá bonitinho, tão pequenininho, né? Até que chega uma hora lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei com quantos anos você tinha, você começou a ir pra escola, né? Aí começou a construção da imagem da aluna. A aluna. Aí lá na escola, sei lá se você estudou em várias escolas assim como eu, né? Mudamos de cidade, eu estudei em outras escolas e fui conhecendo um monte de gente, enfim. Tinha uma aluna lá. Venham comigo. Essa aluna que existe em você, ela foi baseada lá na sua escola, nos seus professores, nas professoras, nos amiguinhos que tiveram lá. Foi baseado também nos bullying que você sofreu lá. Ex-esposa ou esposo, não nunca ex-pais ou filhos. Exatamente. Vamos lá, vamos construindo, tá? Então, a aluna se baseou no quê? Nas crenças, nos valores, em como a escola funcionava, como a rigidez dos professores, sim ou não. E você foi construindo uma percepção de aluna dentro de você. E sabe lá na escola, não tem aqueles que sentam, na minha escola era assim, quem sentava na frente era inteligente, quem sentava no fundo era burro, tinha os grupinhos, não é? Os grupinhos. Então, por mais inteligente que eu fosse, eu odiava sentar na frente. Eu nunca gostei de sentar na frente, achava que o professor falava muito alto, eu não gostava. Eu gostava do fundo, eu sou do fundão. Eu também fazia umas bagunças, eu também conversava, mandava bilhete naquela época, né? Mandava os bilhetinhos. Pois é. Mas eu sentava no fundo. E no fundo tinha uma crença de que esses alunos não são tão bons. São medianos. Então eu fui pra vida acreditando que eu era uma aluna mediana. Eu então, como filha, era a filha mais nova. Prestem atenção às crenças e valores do meu pai e da minha mãe. As crenças e valores do meu avô e da minha avó. As crenças e valores dos meus tios e tias. Ponto. Estão vendo que estamos criando roupinhas? Isso aqui tudo a gente é pequenininho ainda. Já temos várias roupinhas. E quando a gente sai da escola, a gente coloca roupinha de filho e filha e vai ser filho e filha desse pai e dessa mãe. Estão entendendo? Vamos para casa da avó no final de semana, botamos a roupinha da avó. Vou dar um exemplo. A minha mãe era super rígida com questão com comida. Ela não queria que eu ficasse comendo um monte. Meu filho, mas quando eu encontrava a minha avó oferecia todas as comidas possíveis. Então, na minha avó, eu tava livre para comer o que eu quisesse. Então, a minha mãe já sabia que quando eu ia pra minha avó, eu ia engordar um pouco. Olha que beleza? Então, para você começar a entender a percepção das roupas, porque a gente vai melhorar, a gente vai aumentar e muito. Isso aqui você é pequenininho ainda, eu vou até puxar para trás para colocar outras aqui, tá?
Aí você vai crescendo. E nessa escola você vai tendo os seus amiguinhos, as suas amiguinhas. Então, ó, começou a nascer, então, a amiguinha. No meu caso, como eu tenho irmãos, nasceu a irmã também. A irmã também. Estão entendendo aqui? Filha, neta, sobrinha, aluna, irmã e qual que é essa aqui? Amiga. Pequenininha, eu já tenho 6 personagens. Tenho 6 personagens. E eu espero que dentro de você já esteja se questionando assim: nossa, mas eu sou pequenininha, eu já tinha 6 personagens, mas quem que eu sou no fim das contas? Qual desses personagens é de verdade quem eu sou? Essa é a pergunta de $1 milhão da sua vida. É essa pergunta que você vive se fazendo. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Bom, estamos indo em direção a essa resposta. 6 personagens ainda pequenininha, tá? E aí a gente vai crescendo na vida, a gente vai aprendendo a ser amiga, a gente vai aprendendo a ser irmã, a gente vai mudando também, não vai? A gente vai ficando diferente ao longo do tempo, a gente vai tratando as coisas de forma diferente. Perfeito. Aí a gente vai virando adolescente. Adolescente a gente vai querendo começar a dar uns beijos na boca, né? Aí entra a adolescente aqui, ó, uma personagem onde vem a Rafa solteira. A Rafa solteira, lá com 13, 14 anos, a Rafa que começou a se interessar pelos meninos, 15 anos. Hoje em dia era muito mais novo, mas na minha época foi assim, acho que 13, 14 anos mesmo que eu tinha quando eu comecei a me interessar por alguém. E aí, essa personagem foi sendo criada e eu não sabia direito como ia ser. Eu me baseava muito nas minhas amigas. Eu tinha que perceber como que a filha reagia, como é que minha mãe ia perceber, como é que a minha mãe ia sentir, qual ia ser a reação da minha mãe se ela soubesse que a Rafa adolescente, a Rafa que queria dar uns beijos na boca estava nascendo. Como é que ia ser a reação da minha mãe, a reação dos meus tios, a reação das minhas amigas, a reação lá na escola, o que ia ser aqui a Rafa aluna. A Rafa irmã, será que o meu irmão ia sentir ciúme de mim? O que é que ia acontecer? Ai, já nós vamos chegar num lugar. Cada nascimento de personagem impacta diretamente todos os outros. Estão me acompanhando aqui? Tá fazendo sentido aí? Estão começando a desenhar? Se você se sentir à vontade, pega um papel e uma caneta. Comece a escrever seus personagens. Escreva os seus personagens. Ó, tô te ajudando aqui, tá? Isso aqui é responder e chegar na resposta da pergunta de $1 milhão. Quem é você? Então, fui crescendo, a adolescente foi entrando em campo, tal. Um belo dia, nasceu a Rafa. Deixa eu pegar outra menininha aqui. A Rafa começou um dia a namorar. A Rafa, a namorada, nasceu. A namorada nasceu, e aí a Rafa não sabia o que era namoro, e ela começou a se basear nas amigas, se baseava na reação do pai e da mãe, na reação das pessoas. Quem era ela? Ela podia contar para os outros ou ela não podia contar? Como é que funcionava isso tudo? Maravilha, vai namorando. E aí, minha gente, começa a vir o quê? Vou dar uns exemplos aí, e é o meu também. Eu fui traída. Aí nasceu a Rafa traída. Olha que bonitinha. A Rafa traída foi a primeira vez que aconteceu isso dentro das minhas relações amorosas. Como é que foi viver aqui? Estão entendendo que em cada roupinha você vai vivenciando coisas, crenças, valores, traumas, histórias, significados. Cada lugar que você esteve na sua vida e que continua estando, tem um pedaço de você. Ponto. Rafa namorada, a Rafa traída, tá? Então a gente tem, quem tá chegando agora, tá? Personagens, o filho, a filha, a neta, a sobrinha, a irmã, a Rafa, aqui era a Rafa solteira, a Rafa namorada, a amiga, a aluna, a Rafa traída. E aí a Rafa foi pra faculdade. Olha quem apareceu lá, a Rafa aluna. Essa Rafa aluna aqui que foi lá pra faculdade. Começou a fazer direito,
começou a ir pra faculdade, continuava sentando no fundão, continuava acreditando que ela sempre foi uma aluna mediana. Então, a Rafa aluna, sempre foi mediana. Ela era o que eu acreditava. Baseado nas crenças e valores lá da minha escola, eu gostava de sentar no fundo. Eu ia super bem, nunca peguei final ou tinha que fazer essas provas. Sempre passava tranquilamente, sempre me dei muito bem, dava cola pros outros. Essa era a minha história como aluna. Mas eu me considerava uma aluna mediana. Fui uma das melhores da sala até a 7ª, 8ª série, mais ou menos. Mas depois eu comecei a entender que eu gostava mais de conversar, que meu negócio era outro, que eu tinha uma certa preguiça, não gostava muito de estudar. Eu sempre dei conta de tudo estudando muito pouco, quase nada. Não gostava muito de anotar também. Essa é a Rafa aluna. E eu me questionava até outro dia aqui atrás. Quem é a Rafaela como aluna? Uma péssima aluna. Essas palavras saíram de mim algumas semanas atrás. Eu comecei a enxergar que a aluna Rafaela, que foi criada lá atrás, lá na escola, estudando um monte de matéria nada a ver, que até hoje não sei porque que eu tô usando Bhaskara e tudo mais, não tô dizendo que tá errado, nem que certo, nem que errado, não tô fazendo nada, nenhum tipo de julgamento, só estou dizendo que lá a aluna Rafaela não curtia o que estava acontecendo lá. Então aquela aluna tinha que ser uma aluna mediana. Prestem atenção no que acontece aqui. Então eu comecei a me questionar e comecei a pensar que a verdade é que a Rafaela, quando a Rafaela vai estudar algo que ela ama, constelação familiar, PNL, Vedanta, quando a Rafaela vai estudar sobre a mente humana, a Rafaela tem um outro tipo de aluna. Essa aluna antiga da Rafaela aqui não serve. Não serve. Porque a Rafa que está estudando agora é uma outra personagem que finalmente eu consegui enxergar e criar. Para quê? Para ser uma excelente aluna. Percebam, essa personagem antiga aqui não estava funcionando para o meu caso, né? Essa aqui, muito melhor. Essa aqui me levava para um lugar de escassez. Uma aluna ruim, que não faz muito sentido. Comecei a chorar já. Exatamente. Venham comigo, porque isso aqui vai chegar em pontos muito, muito fortes dentro de você. Então eu criei e comecei a enxergar a Rafaela como uma outra aluna. A Rafaela não é tão ruim assim. A Rafaela é diferente. Então o que eu faço? Eu preciso aposentar essa aluna antiga aqui. Porque essa aluna antiga não vai mais estudar matérias e coisas que não faz sentido para ela. A gente não tem que saber tudo não, gente. A gente tem que estudar aquilo que faz sentido para nossa vida. Por isso que muitos se questionam sobre a educação brasileira, muitos se questionam sobre a faculdade, que a gente estuda um monte de coisa que, enfim, eu aposentei essa antiga. Aposentei e vim construir uma Rafaela nova, uma aluna nova, tá? Estão entendendo a analogia? Vamos começar a entrar lá num lugar bem importante, tá? Lembra da Rafa traída aqui, né? A Rafa namorada, a Rafa traída. Entendi. Um belo dia, né? Vou começar a dar exemplos que não são só da Rafa, mas eu vou usar a Rafa, mas não é o meu caso, não casei, não sou casada. Mas um belo dia nasce a Rafa casada. A Rafa casada, tá? Imaginem lá, casada com esse homem. A Rafa casada não é a mesma Rafa que quando namorava, não é? Por que as relações esfriam muitas vezes? Porque você foi lá, namorou, um belo dia casou. Bum. Aí nasce a mulher casada. Que tem comportamentos diferentes. Ah, eu continuo tudo igual. Porque você tá na postura da namorada. Ah, e tá certo ou errado? Não sei. Aí a gente vai ter que olhar isso de uma forma diferente. Ups. Volta a câmera. Isso. Então, dentro desse casamento tem a Rafa casada, certo? Mas a Rafa casada, às vezes, ela tá tão cansada. Isso que eu nem botei outras coisas aqui ainda, tá? Ela tá tão cansada que esse homem, marido dela, tá com saudade da Rafa namorada. Que era muito mais folgosa,
que era muito mais animada, topa tudo, vamos aí. Era muito mais divertida. Era muito mais quente. A esposa é ótima, sabe pra quê? Pra quando a gente vai sair no mundo lá fora, essa é minha esposa, tem todo um comportamento daquilo tudo ali. Mas em casa, a namorada é ótima. Mas sabe o que acontece? Temos mais personagens, não é? Agora a gente vai começar a trazer os personagens da vida real mesmo, assim, né? Sabe? Vou até botar uma senhorinha aqui. Uma senhorinha, ó. A Rafaela, essa que vos falo, quando trabalhava em escritórios, quando eu advogava lá naquela época, por melhor que eu fosse, tá? Eu me sentia tão cansada. Eu pensava, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Que diacho de trabalho é esse? Eu não gosto de fazer esse negócio. Eu não gosto. Tem alguém aqui que trabalha por dinheiro? Que tipo assim, você se formou, essa é a sua vida, é isso que você tem pra fazer, mas você também, tipo assim, você vai trabalhar e não tá muito bom, não tá gostoso, você não tá feliz, não tá satisfeito. Isso é o que mais tem, né, gente? Isso é o que mais tem. Essa era eu. A Rafaela, quando começou a trabalhar nos escritórios da vida, quando comecei a advogar lá atrás, no escritório de outras pessoas, era assim que eu me sentia, uma senhora de 90 anos, tá? Me lembro exatamente, no escritório que eu trabalhava, eu já sentia que eu não me encaixava com as pessoas que estavam ali, eu pensava diferente. A galera que queria ficar trabalhando ficava no escritório até 9 horas da noite, isso que não tem hora extra, tem nada disso. E eu queria ir embora, eu queria viver minha vida. Eu penso que eu quero mais. Tati, gruda aqui, que a gente vai organizar a nossa cabeça pra gente ir pra esse lugar. Qual foi a construção da Rafaela no trabalho, tá? A Márcia, eu chorava pra ir trabalhar. Quando vinha pra casa já sentia frio na barriga e sabia que outro dia tinha que ir novamente. Hoje, graças a Deus, me encontrei profissionalmente. Não quero passar o resto da vida na minha profissão. Bingo. Eu me lembro, vou contar algo pra vocês aqui, tá? Era uma quarta-feira, eu estava no escritório, eu vejo essa cena na frente do computador. Eu me lembro, isso era 2017. Eu me lembro de encostar na cadeira, olhar pra cima, pra Deus e dizer em voz alta: foi pra isso que eu nasci? É sério que foi pra isso que eu nasci? E não estou desmerecendo a advocacia, muito pelo contrário, sou advogada até hoje. Mas eu não estava nem um pouco feliz. Gente, tô chutando o tripé aqui, me deixa eu arrumar, tá? Ponto. E aí, comecei a me perceber que quando eu ia pro meu trabalho, a Márcia, verdade, me fazia a mesma pergunta. E aquilo começou a vir na minha cabeça, esses questionamentos. Cara, não é possível, eu tô muito infeliz, Antes eu não entendia. Eu só odiava quando tocava o despertador. Eu estava extremamente mal-humorada. Quando meu irmão olhava pra minha cara de manhã e falava bom dia, eu queria dar um soco na cara dele. E eu amo profundamente meu irmão, mas eu tava irritada. Eu tava sempre correndo. Eu tava sempre atrasada, sempre atrasada. Então eu tinha que sair, comia correndo, fazia tudo correndo, e aí ia pro trabalho. E aí eu comecei a entender que, que eu tava infeliz, depois de muitos anos, porque eu achava que a vida era aquela ali. Completamente inconsciente. Não estava enxergando a verdade. E aí, numa quarta-feira, aconteceu essa pergunta e eu comecei a me questionar. Até que, dias depois, eu percebi. Tem uma rua, eu morava em Curitiba ainda, Bento Viana, em Curitiba. Eu atravessava aquela rua indo em direção ao meu escritório lá, no que eu trabalhava. E na frente de um hospital que tem ali, numa pracinha, vinha sempre, era passar ali. Veio uma pergunta na minha cabeça, assim, veio uma voz na minha cabeça e falava assim: bem que você podia bater o carro, né? Só pra você não ter que ir trabalhar. A minha cabeça começou a desejar coisas ruins pra que eu conseguisse evitar o trabalho. Eu todo dia acordava pensando: que desculpa eu posso dar hoje pra não ir nessa jossa? De tão infeliz, de tão insatisfeita, de tão triste, vazia. Eu chegava na segunda-feira esperando a sexta. Eu chegava às 9 da manhã esperando às 6 horas da tarde. Eu passei muitos anos da minha vida nesse exato lugar. Então ali eu fui construindo uma Rafa profissional muito infeliz,
onde tudo é um peso, onde tudo é difícil. Meu Deus, verdade, bem assim, Senhor, ninguém merece. Eu construí uma personagem muito importante, a personagem da minha vida que ganha dinheiro, a profissional. Eu fiz 10 anos de faculdade, tá? A formação, a pós-graduação e o mestrado. 10 anos de faculdade e eu ia pro escritório pensando que eu queria que batessem no meu carro para que eu não precisasse trabalhar. Até que adivinha o que aconteceu um certo dia? Eu caí e tive uma ruptura nos ligamentos por isso, por não querer ir pro serviço. Bingo! E aí o que aconteceu? Um belo dia, eu estava assim, ó, naquela cara depressiva indo pro trabalho com o cinto de segurança aqui, na mão no volante e com a cabecinha meio assim, sabe? Desolado, ouvindo uma música no rádio, desolado porque eu já tava chegando, parada no sinal. De repente, bum, bateram na minha traseira. E aí a minha cabeça fez assim, ó, tudum. Fez uma alavanca a minha cabeça. Tô até arrepiada falando isso, dá até uma vontade de chorar. No exato momento em que o carro bateu na minha traseira, e eu já vinha pensando isso vários dias, e é óbvio, eu não queria pensar aquilo. Que ser humano normal que quer pensar uma desgraça dessa? Mas eu pensava, e eu não sabia que eu estava tentando só... Era como se a minha mente, como se, então, tava tendo sinais de que ali não era o meu lugar. E aí o que eu fiz? Tudum. Foi como se assim, Deus, cara, eu tô falando com essa menina não quer entender, deixa eu ver se a ficha cai. Taram, chiquitrim, caiu a ficha. No momento em que eu fiz assim, chicoteou a minha cabeça. Na hora, veio assim, o que é que eu penso vai acontecer na minha vida? O que é que eu desejar na minha vida vai acontecer? E veio um choro, mas um choro assim, um choro da alma. Eu me perguntando, o que é isso que eu estou vivendo? O que é isso que eu estou vivendo? E foi ali, naquele exato momento que eu tomei uma decisão. Eu desci do carro, era uma mulher pediu desculpa, não aconteceu nada no carro. Tava tudo ótimo. Nem teve que mandar arrumar nada. Mas aquele chiquitrinho, eu sou tão grata àquela mulher até hoje, porque a ficha caiu. A ficha caiu e eu vim de uma família onde a minha mãe, por exemplo, já falava do O Segredo. A minha mãe já vinha de uma mentalidade muito à frente do tempo. Então ali eu falei, cara, eu entendi Deus. Não foi pra isso. E assim, cara, não aconteceu nada. Eu bati o carro, não aconteceu nada, né? A mulher bateu. Fui pro escritório, cheguei lá, eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Eu estava em desespero, porque a ficha da minha vida tinha caído. Só que eu não sabia, eu não tinha a menor ideia o que eu ia fazer com a ficha, com aqueles recebidos do céu. O que eu ia fazer com aquilo? Eu ia pedir a conta? Ia fazer o quê? Porque até aquela altura do campeonato, eu não sei fazer nada. Eu não tenho nada de bom para oferecer pro mundo. Faz muito sentido isso tudo. Eu lembro de conhecer pessoas e falarem, vou jogar algo pra você, que foi uma grande sacada naquele momento. O que aconteceu? Vivi tudo isso, e numa conversa com uma pessoa que depois foi meu professor de PNL, ele me atendendo, eu falei assim, cara, eu não quero mais advogar. Eu já entendi que não é isso que eu quero fazer. Só que eu não sei o que eu quero fazer, eu não sou boa em nada, eu não tenho nada pra oferecer. Pega essa chave que eu vou te dizer agora. Ele me disse, em 2017, 2018, você tem algo que ninguém mais no mundo tem. Você é única em uma coisa nessa vida. E eu assim, tá bom, claro, com certeza, eu sou ótima, maravilhosa, né? Ótima. Sabia fazer um arroz e um macarrão. E ele falava que você é boa no quê? Eu falava, sei lá, eu sei cozinhar alguma coisa. Tipo, olha quão perdida eu estava. Resposta dele. Você é boa em uma coisa. Você veio no mundo para propor uma coisa no mundo que só você pode fazer. E hoje eu tô te dizendo todas essas palavras. Eu falei assim, toda no auge da minha arrogância, né? Tá bom. Claro, com certeza tem algo que só eu posso fazer no mundo. Com certeza. O que é? Ele falou, são 2 palavras. 2 palavras. Eu, tá bom. Quais são as palavras? Rafaela
Rovani. Então, Fernanda Patrícia, eu vou te dizer, você tem uma coisa que só você pode fazer no mundo, que se chama Fernanda Patrícia. E foi quando ele me disse Rafaela Rovani. É como se na minha cabeça ficou vários pontos de interrogação. Eu falei assim, quê? Que deu vontade de rir? O que a Rafaela Rovani vai propor no mundo? Tá louca? Tá, pirou, minha filha? Não é? Anos depois, olha a Rafaela Rovani aqui. Patrícia Fernanda, que tá aí. Você, seu nome e seu sobrenome. É pra isso que você veio fazer aqui. E tem tudo a ver com essa história aqui. Mas não foi um caminho fácil não, gente. Já vou avisar, tá? Então, voltando. A Rafaela profissional, que foi criada lá atrás, completamente infeliz, insatisfeita, se julgando, crítica, querendo bater o carro pra não ir trabalhar. Tatiana Souza. Tatiana Souza é o que você veio fazer aqui. Mas eu tô te falando que você tem vários personagens, não é, Tati? Não é Pati, não é Fê, não é Bruno que tá aqui. Cíntia, Rafaela. Todas nós. A gente tem vários personagens, mas a grande pergunta é, quem sou eu? Quem é a Rafaela Rovani? Porque eu me identificava como a filha, como a amiga, quem sabe a mulher traída, quem sabe a profissional frustrada. Como é que você vem se tratando? Se eu perguntar pra você, Tati, se eu perguntar pra você, Pati, Cíntia, eu sou o único homem aqui mesmo? Acho que não. Um pouco de cada personagem. Você é todos eles. Você é todos eles. A resposta, sou um pouco de cada um. Vamos lá. Eu vou te ajudar a construir isso, essa percepção. Pergunta. Vem comigo. Aquela Rafaela. Deixa eu tirar esse homem daqui que era o marido, né? A gente já mudou. A profissional. A profissional que tá aqui. Essa profissional frustrada. Essa aqui. Essa Rafaela advogada. Aquela que queria bater o carro pra não ir trabalhar. E que conseguiu isso. Essa mulher conseguiria fazer o que a Rafaela Rovani faz hoje? Essa Rafaela que tá aqui? Deixa eu pegar uma outra personagem. Tá sem rosto, mas serve. Estão entendendo que eu tive que criar uma outra pessoa? Eu tive que encontrar essa outra pessoa? Estão comigo aqui, não é? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos piorar essa situação? Que na verdade piorar é a gente enxergar a verdade. Não botei aqui, mas vou colocar. Imaginem quando nasce uma filha. Live vai ficar salvo? Gostaria muito que alguém escutasse tudo isso. Vai ficar salvo, tá? Vai ficar salvo. Imaginem, tá? Eu não sou mãe ainda, mas imagine que quando você nasce o filho, nasceu a mãe. Quantos questionamentos vêm numa mãe, não é? Ela começa a duvidar de tudo, ela não sabe o que ela tá fazendo. Criar um filho não é brincadeira, não é, mamães que estão aqui? Nasceu a mãe. E a mãe, ouçam com muito amor o que eu vou dizer. A mãe, a personagem mãe, ela só serve pra ser mãe. A personagem mãe não é uma boa esposa. A personagem mãe não é uma excelente empresária milionária, não é. A personagem mãe não é uma boa solteira. A personagem mãe só serve para ser mãe. E se quando nasce o seu filho, nasceu a sua personagem mãe, e você se apoderou e colou nessa roupa, e agora você não consegue mais tirar a roupa de mãe, você vai ganhar dinheiro? Sua relação vai ser boa? Você vai querer encontrar suas amigas? Você vai recuperar aquela mulher fit que vai cuidar de si mesma e tudo mais na roupa de mãe? Mãe serve para ser mãe. Só. Por que muitas mulheres estão completamente exaustas? Porque elas não conseguem sair desse personagem. Aí você imagina a seguinte cena, tá? A empresária, tá? A empresária, aqui como eu, a empresária. Agora eu tô aqui numa postura de professora, certo? Vou colocar uma outra personagem. Deixa eu pegar aqui.
essa aqui mesmo. Eu tô na postura de professora, ó, professora. Daqui a pouco eu vou fazer um lançamento de um curso. Vai entrar a Rafa vendedora. Vocês vão ver uma Rafa diferente. Em muitos momentos, antes de começar essa live, eu estava fazendo uma reunião com a minha equipe. Rafaela, empresária, estava aqui. Rafaela, empresária, tem que tomar decisão. Rafaela, empresária, precisa ser firme. Ela é responsável. Ela vai num flow diferente. Aí, minha gente, eu trabalho na minha casa. Esse aqui é o escritório da minha casa. Eu saio daqui, saio do escritório, vou ali e encontro o meu namorado. Quem que chega aqui? A Rafaela, namorada, não é? Mas se eu vou pra falar com ele na roupa de empresária, começo a atropelar ele, não é? Então agora eu vou colocar uma outra cena. Imagina que essa empresária, então, essa mulher, essa profissional que você é, tá? Como mudar de personagem sem se sentir culpada por isso? Fer, é aqui que vai morar o grande X, tá? Gruda aqui, estamos chegando lá. Perfeito sua linha de raciocínio. Imagine você, a profissional, certo? Lá, quando eu era advogada, uma profissional extremamente frustrada. Eu vou pegar essa cena. Rafaela completamente frustrada advogando, certo? Cabisbaixa. Nossa, são tantos papéis bem interessantes. Nunca tinha parado para olhar dessa forma. Exatamente. Então, a profissional frustrada tá lá, trabalhando. Sai 8 horas da manhã de casa. Essa hora que você sai da sua casa. Vai, passa o dia inteiro, almoça com um monte de gente que eu não queria almoçar com aquele povo, não queria ficar falando daquilo, achava um saco, mas almoçava. Mudar tantas vezes durante o dia, como? Bingo. Então vai, ó, acordava, vamos lá, acordava a irmã, porque eu morava com meu irmão naquela época. Nesse caso acorda tá do lado do marido, certo? Era pra acordar a esposa ou a namorada, não é? Mas daí já tem filho berrando, já acordou na postura da mãe. Já acordou nessa cena. Já tá a mãe, a criança já tá gritando, você já tá tendo que arrumar 3 crianças pra ir pra escola. Imaginem a cena, tá? Você acha que ela foi carinhosa com o marido? Não. Não vai conseguir. Porque ela tem as tarefas da personagem mãe pra fazer. Ponto. Quem sabe aqui, antes de ir pro trabalho, ela já teve que botar a roupinha da dona de casa. É a mãe e dona de casa ao mesmo tempo. E ela já começa a ficar louca. Rindo de nervoso, a Márcia. Rindo de nervoso. Então acordou a mãe. O marido, coitado, tava lá, né? Tava lá, ninguém nem viu ele, ninguém olhou pra ele. A mãe acordou, já meteu a roupa da dona de casa, já começou a correria, a loucura. Por quê? Porque ela sabia que em instantes a empregada frustrada precisaria entrar em ação. Então, tipo assim, tava ruim, vai dar uma piorada agora. Aí vai trabalhar, sei lá, carro, metrô, ônibus, não sei como você vai trabalhar, a pé, vai trabalhar. Quem sabe numa história bem horrorosa como a minha, não querendo ir, pensando, meu Deus, que inferno essa vida, que inferno essa vida. Aí vai trabalhar. Passa lá o dia inteiro convivendo com um monte de gente que sei lá o quê. Pessoas legais, outras pessoas nem tanto. Não sei como é o seu ambiente de trabalho, imaginem a cena. Ponto. Volta pra casa. Tá nessa velocidade aqui, completamente frustrada, sentindo tudo isso. Cara, vai chegando em casa, começa a dar um desespero. Puta que o pariu, a mãe vai estar lá te esperando, a roupinha de mãe tá bem na porta, né? Você queria só chegar e tomar um banho, mas não, vai ter que vestir a roupa da mãe. Vestir a roupa da mãe, mais um pouco da dona de casa. O marido entra no jogo, vem pra te dar um oi, só que ele esqueceu de comprar alguma coisa no mercado. Os 18 tipos de ódio tá acontecendo, a sua cabeça funcionando, pensando em 50 cenas que podem acontecer no seu dia, tentando organizar o seu dia. História das mulheres, não é? E aí, você vai dormir, finalmente. Queria só chegar em casa e ficar em paz. Por isso, às vezes, é melhor fugir e ficar sozinha. Exatamente. E aí, o que acontece? Todo esse balacobaco acontecendo, você vai dormir depois de um dia inteiro que parece que durou 50 anos. 50 anos. E aí,
Vem o seu marido e ainda quer de você, minha filha, a namorada. Quer que você tenha um fogo daqueles. Espera isso de você. E quando você já se muda tantas vezes, é multifacetada, mas sente que tudo está incompleto, Jéssica, é aqui o pulo do gato. Nós estamos chegando nesse lugar. Tá entendendo que você tá trocando de roupa? Às vezes você tá chegando num lugar e aí, puta, só queria chegar em casa e ter uma paz, só que a roupinha de mãe tá bem na porta. Ou a roupinha de esposa frustrada tá bem na porta esperando você. E quando você entra, já botou a roupa. Ou, quem sabe, por que as relações afundam? Porque você tá com tantas outras tarefas aqui e toda vez que você bota uma roupa que você tá num ambiente que não é daquela roupa, lascou. A mulher, a empresária, a profissional. Exemplo, eu sou a dona da minha própria empresa. Então aqui eu mando. Eu escolho, determino. Mas do lado do meu marido, eu tenho que estar numa outra frequência. Ir para uma mulher feminina. Ir para uma mulher que relaxa frente a esse homem. Só que se eu vir com a roupa da profissional, eu chego dando ordem nele. Eu chego dando bronca nele. Já fez isso? Por que você não fez aquilo ainda? Vai logo, que demora. Tem relacionamento gostosinho aqui? Não. Não tem. Minha relação afundou por causa disso. Eu misturei tudo. Bingo, Tati. Ai, como eu amo esse sentimento de responsabilidade. Tati, virei o trator. Bingo. Bingo. Mas aí vocês estão me perguntando. Tá bom, Rafa, já entendi. Vocês já estão entendendo, né? Mas eu quero dar mais um exemplo. Deixa eu tirar o homem aqui de novo. Eu quero dar mais um exemplo. Sabe, aquelas amigas, pessoas que você conheceu lá no passado. Você era essa amiga aqui. E é importante eu falar disso. Essa amiga. E toda vez que você vai se encontrar com ela, com essa nova roupa de amiga aqui, porque você conheceu novos lugares, conheceu novas pessoas, você tem novos assuntos e a pessoa tá lá, parada no tempo, como se você fosse aquela Rafa antiga lá atrás. Quem me conheceu anos atrás, conhece uma versão de mim que tá aposentada. E aí o que você começa a sentir? Que quando você se aproxima, então aqui é a sua nova versão de amiga, aquela é a sua versão antiga. E eu vou colocar aqui no meio, pegar essa daqui, a sua amiga, tá? Sua amiga é de roxinho e você essas de rosa. Ela conheceu essa mulher aqui, ó. Sei lá, aquela mulher rolezeira, que não tava nem aí pra nada, que reclamava do trabalho, que começava às 9 da manhã e ficava esperando às 6 da tarde, que esperava sexta-feira, sei lá. Eu achei que isso tudo eram fases que as pessoas passam, mas pelo jeito são personagens que temos que aprender a lidar em cada momento. Exatamente. Parabéns, Rafa. Tive que fazer mais de mentorias para ter essa visão de reposicionamento. Parabéns por trazer essa clareza aqui. Que bom, Márcia. Fico muito feliz. Essa aula aqui organiza a nossa mente. Lembra do guarda-roupa bagunçado? A primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar. A gente não sabe o que tem ali. Vem a amiga lá antiga. Então vamos supor a Ana. Eu tenho amigas Anas, mas eu não tô falando da Ana, tá? A Ana, uma amiga da Rafa antiga, conhece essa Rafa aqui. Elas viraram amigas nessa fase da vida. Nessa fase da vida. E a Rafa a Rafa não queria ficar sabendo de coisinha de senhora. A Rafa queria ir pro rolê, a Rafa tinha aqueles assuntos, a Rafa era daquela frequência. Só que a vida da Rafa vai passando. A Rafa, que era advogada, que estava completamente frustrada, vai saindo da cena. Começa a nascer uma empresária, uma treinadora emocional, uma consteladora familiar, apaixonada pelo que faz. Estuda porque tem amor, sente tesão em fazer isso daqui. Então, com isso, a Rafa amiga evoluiu também. Eu não quero mais falar do que essa Rafaela falava. Eu não quero mais. Pra mim não faz mais sentido nenhum isso daqui. É um outro tipo de Rafa. Se essa minha amiga requerer só essa parte de mim, essa nova versão minha não suporta ficar do lado. E aí é ambiência, né, meu povo? A gente tem que escolher bem com quem a gente vive do nosso lado. E pode ser que daqui a um tempo essa pessoa também evolua e agora a gente tem assuntos em comum de novo.
E eu posso dar 1000 exemplos. Exemplo, uma amiga que tem filho e eu ainda não tenho. A conversa dá uma desencontrada. Porque às vezes essa mulher tá lá na personagem da mãe, quer ficar falando de coisa de filho o dia inteiro e eu não quero ouvir, porque eu não tô nesse mundo ainda. E tá tudo certo. Então esses movimentos nas amizades vão acontecer e tá tudo bem. O importante é, por hora, nessa aula, é você entender a dança dos personagens. Mas a grande pergunta, que se respondida vale $1 milhão, é: quem sou eu na fila do pão? Rafa, eu entendi que eu tenho vários personagens. O nome dessa aula é: que personagem você está? Que personagem você tá? Vou dar um exemplo, tá? Eu atendi uma atleta de vôlei, vou usar o exemplo aqui, tá? Eu atendi uma atleta e ela jogou a Olimpíada, ela é incrível, maravilhosa, incrível, tá? E ela criou uma personagem que é a atleta, que é o trabalho dela, a profissão dela, e ela é muito foda no que ela faz, jogou seleção brasileira, jogou Olimpíada, jogou um monte de coisa. Então ela se escondia, ela se contava a história que ela era essa mulher. Porque esse personagem na vida dela era extremamente forte. Tô em transição de personagem, no meio do meio. Perfeito. Então ela se escondia, ela se validava, ela contava a história de que ela era essa mulher aqui. Mas quando ela chegou aqui para fazer um treinamento emocional comigo, fazer as constelações, ela descobriu que como filha, como namorada, ela não tava muito bem não. Como amiga, também não. Onde que tava bom? Lá. Então ela vivia por esse personagem e ela tava no final da carreira. Tava no final da carreira, tinha machucado e ela começou a se perguntar: quem sou eu? Eu vou ter que me desfazer desse personagem, eu não vou mais poder me valer dele. Quem eu sou? Porque se eu vier aqui pra filha, tô lascada. Se eu for pra namorada, piorou. Se eu for pra amiga, não vai dar certo. E começou a rolar um desespero. Da mesma forma, quando a Rafa, a advogada frustrada, imaginem ela aqui, aquela que queria bater o carro lá atrás. Quando eu fui perguntado: o que você tem pra oferecer pro mundo? Eu disse: nada. Não tenho nada pra oferecer pro mundo. Não sei quem eu sou. Porque quando eu olhava pra trás, eu via: a filhinha não ganha dinheiro, a amiga não ganha dinheiro, a neta não ganha dinheiro, a atleta não ganha dinheiro. Eu pensei: bicho, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu olhei pra essas coisas todas aqui e falei: não serve, nenhuma dessas vai servir, nenhuma dessas ganha dinheiro. Nenhuma dessas tá incrivelmente feliz. Eu entrava nas relações com o quê? Com a minha personagem de relacionamento, a gente já sabe que vai ser uma droga, né? Porque o meu modelo interno, minha referência interna de relacionamento era que não era bom. Então eu já vinha com aquela personagem antiga. Minha relação ia ser boa? Não. Então pronto. Pergunta que, se respondida, vale $1 milhão. Quem sou eu para além dos personagens? Resposta: você não é nenhum dos seus personagens. Você não é. Você não é a filha, porque quem sabe quando você era filha, você foi tão cobrada e a sua mãe talvez fosse rígida. E aí você aprendeu a dar mais, a ter que sempre ficar fazendo mais pelos outros, sabe? Eu faço muito pelos outros e o contrário nunca é verdadeiro. Tô sempre pronta para ajudar os outros. São feridas emocionais que você carrega lá da sua infância, lá da sua criança. Ela é quem você é? Você é você é as suas feridas emocionais? Você é a salvadora? Será que você é essa mulher mesmo ou é o que fizeram com você? É o que colocaram dentro do seu script, do seu modus de viver, seu modus operandi. Fizeram você acreditar em muitas coisas. Fizeram eu acreditar. Então vou falar da Rafa de novo. Então, da criança. Eu tive uma mãe rígida, tá? Muito bonita, que cobrava muito de mim. Eu queria mais atenção lá na minha infância. Eu queria muito mais atenção.
Eu me senti rejeitada porque minha mãe preferia ir jogar vôlei do que ficar comigo na cabeça do adulto. Cara, minha mãe vai só dar uma descansada na mente e tá tudo certo como adulta. Mas como criança, eu não conseguia entender isso. Então eu me senti rejeitada. Então eu senti que eu tinha que ser uma boa filha. Porque se eu fosse uma boa filha, já que a minha irmã fazia o papel de filha ruim, né? Dentro da minha família, eu sou a mais nova. Ela já fazia esse trabalho, então eu vou ser a boa filha. Porque daí eu tenho moral com a minha mãe. Eu tenho moral com meu pai. Eu era todas as cheias de moral. Então eu vivia fazendo mais. Eu pensava antecipadamente para resolver problemas que nem existiam, mas eu já resolvia. Desenvolvi um raciocínio muito rápido para poder resolver problemas que não eram meus, da minha mãe. E assim eu aprendi que eu devia resolver o problema de todo mundo, menos o meu. Fui criada para ser a salvadora da família. Fui criada com a percepção de dor de rejeição, feridas de traição. Fiquei insegura, fiquei fazendo mais do que eu precisava, ficava cuidando da vida dos outros, parava a minha vida para ir ajudar os outros. Vivia dando solução para quem nem me perguntou. Sabe aquelas pessoas que ficam dando uns pitacos e ninguém pediu? Quando eu ia viajar com as minhas amigas, era eu que organizava tudo. Eu ia no mercado, eu cozinhava, eu que fazia. E eu achava que ninguém me ajudava. Mentira! Eu é que não dava espaço, porque eu fui criada para fazer muito. Pra quê? Pra provar que eu mereço amor. Pra provar que eu tenho um espaço. Com isso eu tirava o espaço dos outros, porque eu preciso de espaço pra provar que eu mereço amor. Eu preciso fazer muito pra provar que eu mereço amor. Porque no fundo, eu me sentia desvalorizada, eu me sentia desmerecida. Crenças de não merecimento. Eu me diminuía. Dentro da minha vida pessoal, pai e mãe, da minha família, da história toda que teve lá, essa criança se adaptou. Pergunta: a criança que se adaptou é quem ela verdadeiramente é? Codependência, fazemos tudo para agradar os outros. Tati, perfeito. Rafaela era uma pessoa com dependência emocional? Sim. Que se diminuía? Sim. Que se desvalorizava? Sim. Que tinha crença de não merecimento? Sim. Que era insegura? Sim. Mas ela aparecia? Jamais. Ixi, jamais, minha filha. Jamais. Por quê? Porque lá na minha infância eu entendi que eu precisava provar o meu valor. Então eu não podia ser fraca. Eu não podia ter medo. A minha mãe, quando eu tinha 16 anos, descobriu que estava com câncer. Ela morreu, eu tinha 21. Quando ela falou que estava com câncer, eu não chorei. Porque eu dou conta, mãe. Eu dou conta. Pode deixar que eu dou conta. Mas a pergunta, que se respondida vale $1 milhão é: quem sou eu? Eu sou essa menina aqui cheia desses traumas todos e uma resposta aos traumas que eu vivi? Não. Se eu não sou, quer dizer que você também não é uma resposta aos seus traumas. Meu Deus, parece muito comigo. Na infância eu não podia deixar ninguém perceber minhas fragilidades. Tati, eu sei que é tão parecido comigo, porque é por isso que você tá aqui. Aqui, essas mulheres, tá? Vamos lá, vamos ver se vai chegar aí no coração de vocês, mulheres. Eu provavelmente estou falando com mulheres que são fortonas, estão polarizadas na energia masculina de fazer, mas no fundo elas se sentem inseguras, no fundo elas se sentem carentes, no fundo elas queriam mais atenção e alguém que pudesse facilitar a vida delas, mas elas estão sempre se sentindo exaustas, cansadas, irritadas. Estão começando a se questionar da vida e falando: cara, não é possível que seja isso, meu Deus do céu. Aí a gente vê os reels, os memes, as coisas todas dizendo: ah, eu queria ser só a esposa troféu, né? Aquela que fica de boa no meio da tarde. Isso, não é, Márcia? A esposa troféu. Pra quê? Pra finalmente poder relaxar. Pra finalmente ser uma mulher feminina. Sabe por quê, minha gente? Que vocês estão tudo querendo ser a esposa troféu, ou seja, relaxar? Porque você deseja ser uma mulher feminina. Eu vou te responder algo. Porque você não é nenhum desses personagens. Você não é nenhuma dessas.
E eu vou precisar desidentificar você dessas personagens, porque as personagens que você criou foi para conseguir sobreviver ao mundo que você foi inserida. Eu precisei ser a criança que dava conta, minha gente, porque eu queria o amor da minha mãe. Eu precisei ser aquela frustrada lá, meu filho, já tinha estudado 10 anos, como é que agora eu vou dar ré? Não vou dar ré. Foguete não tem ré. Eu fui criando as personagens que davam conta. O que são personagens que dão conta? Diga em voz alta. A personagem que deu conta fez para sobreviver. Você vive num modo de sobrevivência, minha senhora. Você não vive não, minha filha. Você sobrevive. Sabe por quê? Porque você acha ainda que você é uma dessas daqui. E talvez você não se identifique mais com nenhuma dessas da sua vida. Você não se identifica mais com essa esposa, nem com essa mãe, nem com essa profissional, nem com essa filha. Você tá com raiva de um ranço do pai, da mãe, não aguenta mais. Seu trabalho tá ruim, suas relações estão tóxicas, tô dependente emocional. Olho no espelho, não gosto do que eu vejo. Moral da história, minha senhora. Você não é esses personagens que foram criados para sobreviver no mundo. Você tá cansada de sobreviver nesse mundo. Chegou a hora de você descobrir quem, afinal de contas, é você. Eu vou te dar uma resposta. Você não é nenhuma das suas personagens. Você é muito além. Ah, você é um pouquinho delas? É claro que vai ter um pouquinho da sua essência em todas elas. Mas a verdade é que queremos viver nesse lugar. Aqui, mulheres, aqui é o único lugar gostosinho de viver. Aqui é o que reflete a mulher troféu. Você não quer ser uma mulher troféu. Eu sei que você não quer. Você quer ter os sentimentos que aquela mulher tem, de leveza, de tranquilidade, de paz. Mas ser uma mulher troféu sem se desidentificar disso aqui, você vai ser vazia. Vai estar com o sentimento igual a esposa do Kaká, que terminou com o Kaká porque, ai, muita perfeição. Não terminou com o Kaká porque é muita perfeição, terminou com o Kaká porque tá vazia. Tá faltando algo, tá insatisfeita. Tem uma parte que tá faltando. Qual parte está faltando? Eu sei que você sente que tem uma parte de você que falta. Tá aqui. É aqui que você mora. Aqui é a sua casa. É aqui. Rafa do céu. Eu não sou... Calma, pelo amor de Deus, Rafa. Eu não sou nenhuma dos meus personagens. Eu sou além disso. Eu sou alguém que eu não sei quem eu sou, que é a minha essência, que tá aqui. E você disse que aqui é minha casa. A casa da mulher é a casa do feminino. Você vai ter que ter personagens para viver a vida? Claro que vai. A Rafa professora tá aqui. A Rafa vendedora tem que existir também. Não, a Rafa não vende. A Rafa namorada também existe. A Rafa filha também existe. E eu vou trocar essas roupas. Mas o que eu quero que você entenda é que você não é o seu personagem. Você é algo muito além do personagem. E é em direção a essa mulher aqui, que eu chamo carinhosamente de mulher de sucesso. A mulher de sucesso que mora dentro de você, que tá te esperando. Ela vai muito além. É aqui que mora autoestima, é aqui que mora amor próprio, é aqui que mora satisfação. Por que mulher de sucesso? Porque é uma mulher que sente que entrou num flow da vida, sabe? Um fluxo de abundância, um fluxo de prosperidade, porque aqui é bom. Leis da natureza, são 7 leis da natureza. Lei do mínimo esforço. Minha senhora, tá fazendo muito esforço na vida? Tá contra a lei da natureza. Tá vestida numa personagem que não funciona. E aí o quê? Preciso encontrar essa daqui. Como é que eu encontro essa que sou? Autoconhecimento. Aqui, constelação familiar. Junto com todas as outras técnicas que tem.
Essa primeira coisa que estamos falando aqui é para você ter consciência. E eu sei que tá chegando no seu coração, porque eu tô tendo muitos arrepios, vocês estão me contando aqui. Rafa, como que eu descubro quem é a mulher de sucesso que sou? Como é que eu descubro? Pra gente descobrir isso aqui, nós vamos ter que convocar a sua criancinha lá, ó. Principalmente ela. Nós vamos ter que analisar a sua historinha lá, ó. A historinha que ela... O contexto que ela estava inserida. A gente vai ter que curar os traumas dela lá. Rejeição. O quanto ela se sentiu insegura, insatisfeita, diminuída, pequena. Baixa autoestima. O quanto duvidaram dela. O quanto julgaram ela. Certo? A hora que a gente tira... Porque a sua criança, a filha que você aprendeu a ser, ela não tá assim limpinha não, ó. Ela tá assim, ó. Cheia de trauma. Cheia de dor. Vivendo num corpo de sofrimento, ó. Não é? Essa era eu. Essa era eu. Tranquilamente, essa era eu. Então, quando a gente resgata e vai tirando a insegurança, vai resolvendo crença de não merecimento, a rejeição, a ferida da traição, seja lá o vazio emocional que você tem aí, o vazio existencial. Quando eu olho para essa menininha, para além do que fizeram com ela, e me conecto com a essência de quem sou, neste lugar, agora sim, posso, devo e vou criar novos personagens na minha vida. Todos esses, todos? Não, mas alguns deles vão poder morrer, porque não servem mais. E vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Tem amizade que não serve mais, coisas que você pensava no passado não servem mais. Aquela profissional, ó lá, chutei o tripé de volta. Aquela profissional, deixa eu arrumar aqui. Aquela profissional que fazia daquelas formas todas, daquele jeito, não funciona mais, não vai dar mais. Vou ter que criar. Então, exemplo, a profissional que você criou que ganha 3 mil reais por mês, senhora, essa mulher não vai ganhar 5 que você deseja, não vai ganhar os 10 que você deseja. Você vai ter que criar outra. Como é que eu crio outra? Ai, sim, salabim, sei que lá, e nasceu aqui na minha frente. Não vai acontecer assim. Você vai ter que vir aqui, ó. É preciso identificar cada uma delas, destruir um pouquinho de cada personagem, ficar só com a roupa para determinado momento. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos nos conectar ao que dói na gente, aos nossos traumas e feridas que carregamos. E que por causa dos traumas e feridas que carregamos, construímos um personagem. E dentro desse personagem construímos vários outros para entender que não somos nenhum deles. Somos algo que vai muito além. Somos uma bola de amor e não uma bola de sofrimento. Nos conectamos com a nossa criança interior para além das feridas emocionais que ela carrega. Isso tudo está dentro de mim. Para então eu começar a pensar o que eu gosto de fazer na vida. Quero viver uma relação boa. Maravilha. Essa mulher que tá aqui, que a gente falou agora há pouco, que é uma mulher que tá na energia masculina, que tá nessa fazer, tá cansada, irritada. Essa mulher nunca vai viver uma relação feliz e saudável. Então ela vai ter que vir curar umas coisinhas dentro dela, se identificar com a essência de quem ela é, para construir uma nova mulher, uma nova esposa, uma nova namorada, um novo jeito de se relacionar. É novo. Por isso é tão desafiador. Eu tenho um sentimento de culpa muito grande querendo mudar. Fer, eu tive, você vai ter e todo mundo vai ter esse sentimento. É estranho mudar. É difícil mudar. Mas a gente chegou num ponto que viver na mesma vida que a gente tá vivendo não tá dando mais. Ninguém tá aguentando mais. Então você tá percebendo que a gente tá sendo forçado à mudança? A gente tá sendo levado por um caminho de transformação? E esse caminho de transformação vai te gerar culpa, vai te gerar medo, vai te gerar dor. Por quê? Porque você vai ter que olhar porque tá doendo. Então você vai ter que criar, sim, personagens novos. Ah, eu sonho em ser uma empresária milionária. Hoje ganha 2 mil reais.
Com essa personagem que ganha R$2.000 hoje, você vai conseguir ganhar R$1.000.000? Só se for na Mega Sena, né? Vai ter que continuar jogando. Algo único e não criado, especial sendo eu, que era a constelação Jéssica. Exatamente. Pra gente, assim, ir finalizando isso tudo, eu não sou os meus personagens. Eu criei personagens pra quê? Pra sobreviver no mundo que me foi colocado. Pra sobreviver na família em que eu nasci, pra sobreviver na escola em que eu vivia, pra sobreviver na faculdade que eu fiz, pra sobreviver no emprego que eu tive. A gente se adapta. Mas quer dizer que somos exatamente aquilo que criamos para viver e sobreviver naquele mundo? Não. Qual é o termômetro para saber quão verdadeiramente essência eu sou? Quão real eu sou comigo mesma? A quantidade de insatisfação que você tem na vida, a quantidade de ansiedade que você tem, de vazio, de tristeza, de solidão, de dependência emocional. Se tá um nível muito alto de insatisfações, de sentimentos negativos, quer dizer que você tá longe da sua mulher de sucesso. Eu me culpo por ter sido uma péssima mãe. Isso. E tá tudo bem. Você só precisa agora ir em direção a essa mulher, que eu chamo aqui de mulher de sucesso. O que você vai fazer então? O que a gente tem que fazer então, tá? O que eu tive que fazer na minha vida para poder alcançar um novo lugar que eu chamo de incrível. Aquela Rafaela Rovani que estava lá atrás não servia para essa Rafaela que está aqui hoje. E essa Rafaela que está aqui hoje, ela não vai servir para daqui um ano. Eu vou ter que transformar. Como é que eu transformo? Eu saio de todos os meus personagens. Como é que eu saio? Vou sair correndo. Não vai sair correndo de lugar nenhum. Você vai continuar vivendo normal, tá? Depois dessa aula, o que você vai fazer? Você vai continuar vivendo normal e você vai colar aqui comigo, tá? A gente vai pra onde? A gente vai focar em quem sou. Você vai começar a se questionar, será que eu sou essa esposa briguenta mesmo? Será que eu sou essa profissional frustrada mesmo? Será que eu sou essa filha que tem tanta raiva dessa mãe? Será que eu sou essa amiga que julga tanto os outros, sabe? Será que eu sou essa mesmo? Se você fizer essas perguntas durante essa semana, já tô cumprindo meu papel na Terra. Porque precisamos nos questionar do que fazemos, do que pensamos, do que falamos, porque pode ser que a gente não seja quem a gente pensa que a gente é. Eu não era quem eu pensava que eu era. Nossa, mas eu não era mesmo. Meu Deus do céu. E como foi que eu me conectei a essa mulher que sou, que eu chamo hoje de mulher de sucesso? Como a Rafa alcançou a mulher de sucesso dela, na vida dela, onde a vida dela flui, prospera, funciona. Como é que eu encontrei essa mulher dentro de mim? Deu trabalho. Não vou te prometer uma pílula mágica, não espere isso de mim. Como eu encontrei essa mulher aqui? Os meus processos pessoais com constelação familiar foram primordiais. Foi na constelação que eu me encontrei. Por isso sou consteladora familiar hoje. Mas eu quero te dizer que eu construí um mapa da mina. O mapa da mina. Como é que a gente vai sair andando daquilo para chegar aqui? Tá? A partir de segunda-feira você vai poder se inscrever. Eu vou dar 8 aulas gratuitas. 8 aulas gratuitas. Serão 2 por semana. Na terça de noite e sexta meio-dia. 4 semanas seguidas dando essas aulas. Para você explodir a sua mente. Para você extravasar isso que você imagina que é, para você começar a se questionar de quem sou eu na fila do pão. Que é essa mulher. Dentro de você existe uma mulher de sucesso. Dentro de você, homem, existe um homem de sucesso. Você só não achou ele ainda. Sucesso é o quê? Aquilo que te faz feliz nas áreas da sua vida. Aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz sentir sucesso, que faz sentir que a vida funciona, que a vida caminha, que dá vontade de viver. Isso é sucesso.
o seu sucesso. Então, serão 8 aulas para você participar, assistir gratuitamente e depois eu vou vender. Eu vou abrir a oportunidade para você entrar num curso de 8 semanas, só mulher, que se chama O Segredo da Mulher de Sucesso. Então, nós vamos aquecer a mulher de sucesso, 8 aulas gratuitas, e você vai ter acesso, vai poder mandar para suas amigas, ponto. E lá eu vou abrir a oportunidade para você entrar, ingressar numa comunidade onde você vai conviver com mulheres que desejam ter sucesso na vida, encontrar a mulher de sucesso que mora dentro delas. 8 semanas comigo. E aí, minha gente? E aqui, para além de consciência, nós faremos constelações. Porque tudo isso que eu te falei hoje, que já mexeu com você, é a sua parte consciente do cérebro. A constelação vai lá num lugar escondido que você não conhece dentro de você. E é lá que mora o seu ouro. É lá dentro que mora a sua mulher de sucesso. Rafa, eu quero constelar. Quais são as suas opções nesse exato momento, tá? Acabando a live aqui, você pode ir lá no link da minha bio. Você pode assistir, participar de constelações de forma gratuita. Rafa, eu não conheço constelação familiar. Como é que eu faço para descobrir como é que é? Vai no link da minha bio, tem lá. Acessar grupo no WhatsApp de constelações gratuitas. Pum, entra. Lá minha equipe manda os horários e os links das constelações. Você entra pelo Zoom e assiste. Câmera fechada, se você quiser, tá tudo certo. Ponto. Isso é uma coisa. 2, você pode vir para uma constelação familiar. Tem lá, agendar uma sessão de constelação individual, que é feita em grupo, mas o tema é individual. Você pode fazer uma constelação, tem que pagar, óbvio, não é? Gratuita para participar da constelação dos outros. Quer fazer sua constelação? Tá lá também essa segunda opção. E tô te dando uma terceira opção agora, que é qual? A partir de segunda-feira você vai poder se inscrever. Segunda-feira vai ser dia 6/5. Você vai poder se inscrever para o aquecimento, para você ter acesso às 8 aulas gratuitas da Mulher de Sucesso. Para então, você já tô te deixando uma sementinha aqui. Lá no final de maio, junho, você vai poder, no final de junho, você vai poder comprar, você vai poder participar, você vai poder entrar, ter acesso a uma comunidade de mulheres que desejam a mesmíssima coisa que você. Encontrar essa daqui. Se encontrar a mulher de sucesso que habita, que mora dentro de você. O preço vai ser ótimo. 8 semanas comigo. Vai ter nível de consciência mais constelação. Nível de consciência mais constelação. Vai ser transformador. Pra quê? Pra você encontrar a mulher de sucesso que habita, que mora dentro de você. Aperta o cinto. Aperta o cinto de segurança. Que os tapas na cara vão vir bem gostosinho. E quanto mais a gente gostar disso, mais rápido a gente acelera o processo. Tá bom? Quem é? Qual personagem você tá? Você não é nenhum dos personagens que você tá. Você não é a identificação de nada daquilo. Você não é o que fizeram com você. Você não é os traumas que você carrega que você nem conhece. Você não é quem você fala que é. Você é algo que é muito além. Eu vou fazer uma coisa bem bonita e espiritual, digamos assim. Você é, de verdade, quem nasceu para ser. Só que no modo sobrevivência que você vive, você não tem como acessar. Então você está no lado oposto daquilo que é. Aqui está a vida, aqui está a sobrevivência. Então você tem que fazer uma escolha. Qual escolha? Eu quero acessar o modo viver da mulher de sucesso ou eu quero ficar onde eu estou? É uma decisão sua. Certo? Então, qual foi a função principal dessa aula aqui hoje? Organizar o seu guarda-roupa. E muitas vezes, e para organizar, a gente precisa desorganizar primeiro. A gente precisa tirar tudo. Tirar tudo, limpar esse guarda-roupa que tá cheio de poeira, cheio de teia de aranha, tá com um cheiro esquisito. Nós vamos tirar, limpar. Aí, sabe o que nós vamos fazer também? Nós vamos ter que se livrar de um monte de roupa velha que tá lá furada, rasgada, não é? Depois nós vamos selecionar as roupas que vão voltar para esse guarda-roupa.
dobrar bonitinho, ajeitar e colocar de volta. Não espere uma pílula mágica. Começa a gostar do processo. Se você não gostar do processo, tá tudo certo. Mas fique feliz com a vida de sobrevivência que você vai ter. Tá tudo certo. Vai sobreviver. Vai reclamar, vai achar que a vida dos outros tem sorte. Tá tudo certo. Mas você quer viver num lugar de sucesso, num lugar de vida e não de sobrevivência, de vida? Começa a gostar do processo. Começa a participar de aula. Entre em comunidades que te levam para esse lugar. Conviva com pessoas que te levam para esse lugar. Paga o preço. Você precisa aprender a pagar o preço. Eu venho pagando o meu, viu? Bastante. E vou te dizer, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque quando eu encontrei essa mulher aqui, a vida começou a fazer tanto sentido. Mas tanto sentido. Tá bom? Nessa energia bem gostosinha agora, depois de mais de 1 hora de aula, eu vou finalizar essa live e essa aula com essa pergunta pra você. Você deseja sobreviver ou você deseja encontrar a sua mulher de sucesso? Pague o preço. Escolha a cadeira que você senta, escolha as rodas que você anda. Escolha a treinadora emocional que fala com o seu coração. Tô te antecipando o que vai acontecer aqui. Suas oportunidades, ó, as portas estão abertas. Se você tá pedindo um sinal para Deus, talvez esse seja um sinal. É o seu coração que responde. Tá bom? Qual personagem você tá? Não importa. O que importa é quem você é de verdade. Quem é você de verdade? Beijo, meu povo. Tchau!